Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br em mais uma aula de biologia. Bom, no nosso estudo sobre as células, na nossa seção de citologia, nós já falamos sobre a diferença entre as células eucarióticas e procariotas, a função da membrana plasmática e o transporte de substância através da membrana. E agora nós vamos iniciar a sessão sobre citoplasma. O citoplasma ele se encontra delimitado pela membrana, é a região interna da célula, ele tem uma textura gelatinosa e dispostos no citoplasma estão estruturas que nós chamamos de organelas. Bom, uma das estruturas, e a primeira que nós vamos estudar, é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático pode ser tanto rugoso quanto liso. Se ele é rugoso, ele está associado a ribossomos, ou melhor dizendo, ele é rugoso por estar associado a ribossomos, que são estruturas que nós já vimos na aula sobre síntese de proteínas que participam ativamente da produção de proteínas. Eu tenho aqui uma imagem, uma ilustração, né? Tem o núcleo da célula e o retículo endoplasmático está diretamente associado ao núcleo. Tem aqui um aumento, vocês podem ver, ele é um conjunto aqui de canais, um conjunto de tubos achatados e algumas bolsas. E se ele estiver associado aqui, ó, a ribossomos, essa parte aqui com essas bolinhas, eu chamo de retículo endoplasmático rugoso. Tem aqui também uma imagem de microscópio, tem aqui a região do núcleo, com a parte onde tem RNA ribossômico e DNA mais condensado, essas partes mais escuras, e aqui associado ao núcleo eu tenho esse conjunto de tubos que é o retículo endoplasmático rugoso, que aqui fica mais escurinho justamente por causa da presença dos ribossomos, ok? Então, olha só, as principais funções desse retículo endoplasmático na célula é, primeiro, a síntese de proteínas. Ele exerce essa função principalmente por estar associado aos ribossomos. Então, o RNA que sai do núcleo e entra através dos tubos, dos canais do retículo endoplasmático rugoso, ele é lido pelos ribossomos que estão associados a esse retículo. A proteína geralmente é produzida e mantida internamente aqui nesses tubos e vai ser transportada, é a segunda função do retículo endoplasmático rugoso, transportada ou para o próprio citoplasma da célula, tá? Ou para a membrana, pode ser, por exemplo, uma proteína que faz parte da membrana plasmática, ou na maioria dos casos será uma proteína de exportação, uma proteína que a célula vai colocar para fora dela, ok? Então, não existe uma distribuição. Não, não é que não exista. Geralmente, todas as células possuem quantidade relevante de retículo endoplasmático rugoso, justamente por causa da síntese de proteínas que são importantes para a composição da própria célula, ok? Seguindo adiante, nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso recebe esse nome porque ele não está associado a ribossomos. Então, eu tenho aqui uma ilustração, tem o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso e aqui, ó, o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos na sua membrana, ele também é um conjunto de tubos e bolsas que possui a principal função a síntese de lipídios, tá? Então, os fosfolipídios, os esteroides, que são lipídios que são precursores aí dos hormônios como o estrógeno e a testosterona, os hormônios sexuais, e o colesterol são produzidos aqui no interior dos tubos do retículo endoplasmático liso. A distribuição do retículo endoplasmático liso é diferente nos diferentes tipos de células, tá? Por exemplo, nas células do fígado, né, existe uma grande quantidade, porque é no fígado que acontece a produção de colesterol. Nas células das gônadas, né, dos ovários e dos testículos, existe também uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, por conta da produção de esteroides. Então, a distribuição aí nas diferentes células
dessa organela é diferente, tá? Uma célula da pele, por exemplo, ela tem uma quantidade menor de retículo endoplasmático liso. E uma última função é de armazenar cálcio, aqui principalmente nas células musculares, tá? O cálcio é um mineral muito importante no processo de contração muscular. Então, nessas células, o cálcio fica armazenado no interior do retículo endoplasmático liso. O que é importante para vocês conhecerem as funções e as organelas que existem nas células? É ver o envolvimento, a interação dessas organelas na função depois dos tecidos, né? Igual já falei aqui com vocês. Uma das funções das gônadas é a produção de hormônios sexuais. Onde que esses hormônios são produzidos nas células das gônadas? No retículo endoplasmático liso, tá? Então vocês têm que aprender a fazer esse tipo de associação, ok? Bom, nas próximas aulas nós veremos mais organelas. Eu espero que vocês aproveitem e, se tiverem dúvidas, enviem através do nosso site, oquadro.com.br. Vou responder a todos à medida do possível, ok? Um abraço.